Então vamos a mais uma aula sobre a independência de Cuba. A independência de Cuba está no conteúdo também da independência da América Espanhola. Então, como é que foi essa organização? Cuba ela tinha uma organização social muito parecida com a do Haiti. Então, por ela ter essa organização social e econômica parecida, eles tinham um grande medo que essa independência também tivesse os mesmos problemas que o Haiti teve. Então, o movimento pela independência começa em 1868, o movimento de independência cubana. Nesse período, então, a coroa espanhola se empenhou militarmente para manter a colônia. Não era algo que a Espanha gostaria, que era perder as suas colônias. Ela já tinha perdido aí parte do Haiti, então já tinha perdido a colônia do México, então não era interessante para eles perder mais uma colônia. Isso levou aí 10 anos de luta para a coroa espanhola manter esse domínio, porém as lutas pela emancipação retornaram em 1895. A independência só veio, então, em 1898, quando os Estados Unidos passa a apoiar esse movimento, e também interferindo nos assuntos internos desse novo país. Porém, logo depois disso, alguns anos, décadas depois, Cuba e Estados Unidos cortam relações. E aí eles deixam de ser parceiros comerciais de todas as formas. Cuba e Estados Unidos têm uma ligação bem restrita. Emancipação na América Central. Então, começa todas as emancipações na América Central. Vamos lá. Em 1821, as províncias da América Central admitiram anexar a região ao recém-formado Império Mexicano. Mas a união durou pouco, pois com a queda de Iturbide, a região se separou do México. Em 1824, um congresso na Guatemala proclamou a república na região e tentou organizar a Federação Centro-Americana, conhecido como Províncias Unidas da América Central. A fragmentação política, disputas internas e a fragilidade econômica impediram o sucesso da federação. Nos anos seguintes, inúmeras guerras dividiram a região em vários países: Honduras, Guatemala, Nicarágua e Costa Rica. Então, quando eles se separam aqui do Império Mexicano, em 1824, formando esse congresso, onde surge então a Federação Centro-Americana. Eles eram a união de todos, uma junção desses países. Porém, não vai dar certo, nem politicamente, nem economicamente. Isso vai ter várias disputas internas, aonde vai fazer, então, com que ocorra essa divisão e formando novos países. Dois grandes exércitos combateram nas lutas pela independência nas colônias espanholas. Tropas lideradas por Simón Bolívar atuaram no norte, na região do vice-reino da Nova Granada, que hoje é a Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador e Bolívia. Então, Bolívar defendia um projeto no qual os países independentes da América se unissem em uma grande república federativa
composta de estados autônomos, mas obedientes a um governo central. Então, qual era a ideia dele? Ele queria, que todos esses países se unissem, e formassem uma única coisa, formassem uma única república. Porém, uma grande república com um governo central, mas que cada um deles fossem autônomos. Vai dar certo isso? Não. A principal liderança militar no Sul, foi José San Martín, que lutou nos territórios que hoje correspondem à Argentina, Uruguai, Chile e Peru. Claro, isso a gente fala atualmente, Nesse período aqui, não era dividido nesses países, Era um aglomerado só. Martim, então, defendia a ideia que os países independentes da América adotassem o regime monárquico e fosse governado por príncipes europeus para assim evitar guerras civis e facilitar o reconhecimento da soberania por parte dos países europeus. Porém, ele vai abandonar o seu projeto e entregou a liderança às forças de libertação para Bolívar. Então, Bolívar, além dele, estar lá com os outros países, ele vai anexar esses aqui para junto tentar, então, a independência desses países. A Espanha, então, passa a ter uma grande dificuldade para lutar nas várias frentes e foi perdendo território. Até que na metade da década de 1820, toda a América do Sul, colonizada pela Espanha, tinha conquistado a sua independência. Então, todos eles já tinham a sua independência. As questões ligadas às lutas anticolonial se misturavam aos interesses locais, gerando disputas entre líderes militares, políticos ou entre grupos sociais diferentes. Mesmo Bolívar e San Martín, que entraram para a história como libertadores, foram muito questionados em seu tempo. Imagine, de repente, duas pessoas começam a lutar por uma independência. Claro, hoje a gente vê eles como pessoas que ajudaram nessa independência, que libertaram. Porém, naquela época, nem todos estavam contentes com o que eles estavam fazendo. Na América Espanhola, o projeto de independência implantado foi o das elites crioulas. Lembram lá dos crioulos, que eram nascidos na América, mas filhos de espanhóis. E por isso a concentração de terra nas mãos de poucos e as enormes desigualdades sociais foram mantidas. As lutas por independência envolveram índios, mestiços, negros, mas foram comandadas pelos brancos, que já atuavam na administração colonial ou eram envolvidos no comércio. E por isso os novos estados nacionais foram organizados para defender os interesses dos grupos dominantes. Então, por mais que, tentando essa independência, por mais que quem estava na frente desse projeto eram a classe menos favorecida, a classe com maior desigualdade social, quem acabou comandando depois dessa independência foram os mesmos que já estavam. Era a elite.
E é óbvio, né, que essa elite ela ia fazer políticas e a organização que defendesse seus interesses e não os interesses dessa minoria. Então, dentro desse projeto de independência, nós vamos ter também o projeto de independência do Uruguai. Né? O Uruguai pertencia ao território do vice-reino do Rio da Prata, região por muito tempo foi abandonada pela Espanha e que voltou a ser interesse pela região depois que o príncipe regente de Portugal, Dom João, tentou anexá-la ao Brasil em 1811. O general José Gervásio foi um dos principais líderes do movimento pela independência da região, que eram submetidas à Junta de Buenos Aires. Porém, insatisfeito com o controle de Buenos Aires, Artigas instituiu em Montevidéu um governo independente. Realizou a distribuição de terras, favorecendo os mais pobres, principalmente aos mestiços e índios. Então, José Gervásio, ele vai dar uma pequena independência, né, para o Uruguai. Essa pequena independência aí é só a separação de Uruguai com Buenos Aires. Porém, o Uruguai ele vai ser anexado depois ao Brasil. Em 1821, Portugal incorporou o território do Uruguai ao Brasil, com o nome de Província da Cisplatina. Então, Dom João ele consegue, né, anexar então o Uruguai ao Brasil. Então, o Uruguai passa a ser um território brasileiro e vai receber o nome de Província da Cisplatina. Porém, em 1825, né, o Uruguai vai declarar sua independência. Para ele conseguir declarar essa sua independência, ele vai precisar de um apoio. E aí, né, a Argentina entra na história. Então, a Argentina já tinha perdido o Uruguai, né, ele tinha se tornado independente, depois perde o Uruguai para o Brasil, e aí ele vai ajudar, então, o Uruguai a se tornar independente do Brasil. Brasil e Argentina disputam o território na Guerra de Cisplatina, que vai até mais ou menos 1828, quando um acordo vai encerrar essa disputa e o Uruguai, enfim, vai ser reconhecido como um Estado independente. A Argentina e o Brasil, durante essa guerra, a guerra acontece simplesmente, né, para o reconhecimento dessa independência do Uruguai.